E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparado? Hoje, vamos mergulhar num tema que eu acho fascinante, a radiestesia. Já ouviram falar? Claro. É a arte de detectar coisas escondidas usando ferramentas, tipo pêndulos e varas. Incrível, né? É como se a gente tivesse um sexto sentido turbinado. É mesmo? E pra gente desvendar esse mistério, vamos nos aprofundar no livro Radiestesia Prática Ilustrada do Antônio Rodrigues, um cara que manja tudo de radiestesia. Ah, o Rodrigues, grande mestre. Então- O livro dele é um guia perfeito para entender a prática. Quer ver só, pessoal? A radiestesia não é coisa de outro mundo, não. Que nada. Ela existe há mais de 4.000 anos. Os chineses já usavam, Tá. sabia? E como era chamada naquela época? Radomancia. E no Egito Antigo, sabe o que encontraram? O quê? Objetos que parecem muito com os pêndulos que a gente usa hoje. Caramba, é incrível como essa prática atravessou o tempo. É mesmo. Imagina só a gente usando as mesmas ferramentas que os antigos egípcios. Demais. Mas me fala uma coisa, se a radiestesia é tão antiga como ela chegou até nós, teve altos e baixos no caminho, né? Com certeza. Teve época que ela quase sumiu do mapa. Os romanos, por exemplo, usavam varas para encontrar água para os soldados. Faz sentido. Água é essencial, né? Total. Imagina um exército sem água no meio do deserto. Cheio de desastre. Pois é. Mas depois que o Império Romano caiu, a prática da radiestesia quase desapareceu. Aí, lá na Idade Média, ela ressurgiu, mas com um monte de polêmica. Polêmica? Por quê? Tinha gente que achava que era coisa do diabo. Figuras importantes, tipo Lutero, condenavam a prática. Sério. Mas, ao mesmo tempo, tinha alquimistas, como Basílio Valentim, que descreviam como os mineiros usavam varas para achar carvão e minerais. Para eles, a radiestesia era uma ferramenta essencial. Então era tipo uma faca de dois gumes, né? Uns amavam, outros odiavam. Exatamente. E essa aura de mistério e polêmica meio que acompanhou a radiestesia ao longo da história. Interessante. E os pêndulos também tem uma história longa e curiosa. Sem dúvida. Lá no final do século XVII, um médico chamado Gerboin estava observando um menino brincando com uma esfera pendurada num fio. Que nem a gente vê nas aulas de física, né? Isso. Aí ele teve a ideia de usar o pêndulo para pesquisas. Genial, usar a brincadeira para fazer ciência. É, mas foi só no século XX que a radiestesia ganhou o nome que a gente conhece hoje. Então foi aí que a coisa realmente começou a tomar forma. Exatamente. Yeah. Tinha dois abades, o Bulli e o Bayard. Eles tiveram a sacada de juntar duas palavras, radius, que em latim significa raio, e aesthesis, que em grego quer dizer sensibilidade. E aí surgiu a radiestesia. Isso mesmo. E a partir daí, a galera começou a ver a radiestesia como uma nova ciência. Olha só, de brincadeira de criança a ciência. Que jornada. Tinha congressos, associações, tudo organizado, uma época de ouro pra radiestesia. E me fala do Abade Mermet, esse príncipe dos radiestesistas, que eu era chamado. Linné. No livro que ele dominava a técnica, né? Ah, o Mermet, uma lenda. Ele usava a radiestesia para tudo, encontrar água, minerais, pessoas desaparecidas, até para diagnosticar doenças. Ele era tipo um Sherlock Holmes da radiestesia. Incrível. Parece que ele realmente levou a radiestesia a outro nível. Total. Os livros dele, principalmente como Angel Perry, são clássicos até hoje. Preciso conferir. E como era explicado o funcionamento da radiestesia naquela época? O que fazia o pêndulo se mexer? No comecinho, a galera acreditava que o radiestesista captava, tipo, ondas ou emanações que vinham do solo. Interessante. Então era como se o pêndulo fosse uma antena captando sinais. É, mais ou menos isso. Mas aí a prática à distância começou a bombar, A distância? Como Tá. assim? usando mapas. Aí essa teoria das ondas do solo caiu por terra. Faz sentido. Se funciona à distância, não pode ser só coisa do solo, né? Exatamente. Aí entra em cena um engenheiro chamado Christoph. Ele propôs a teoria da orientação mental e da convenção mental. Orientação mental. Convenção mental. Parece complexo. Me explica melhor. Claro, a ideia é que o radiestesista se concentra no que quer descobrir e, tipo, conversa com o próprio inconsciente para interpretar as respostas do pêndulo. Então é como se a mente guiasse o movimento do pêndulo. Isso. É como se a gente usasse a ferramenta para ler o nosso inconsciente. Fascinante. E hoje, como a ciência explica a radiestesia? A partir de 1929, com aquelas câmeras que filmam em câmera lenta, a galera descobriu que o movimento do pêndulo é, na verdade, uma ação inconsciente do radiestesista. Sério, então não é mágica. É, tipo isso. É um fenômeno neuromuscular. Mas ainda tem gente que acredita na magia. E como funciona essa parada de fenômeno neuromuscular? É meio complicado de explicar, mas basicamente o movimento do pêndulo é resultado de microcontrações musculares que a gente faz sem perceber. Nossa, que loucura. E o que o Rodrigues, o autor do livro que a gente está usando como guia, o que ele acha disso tudo? O Rodrigues é um cara que une as duas vertentes, sabe? A física e a mentalista. Ele acredita que a radiestesia é resultado tanto das vibrações físicas
quanto dos impulsos da nossa mente. Então seria tipo uma mistura de ciência e intuição. Exatamente. É como se as células do nosso corpo vibrassem junto com o objeto da pesquisa e o pêndulo amplificasse essa vibração. Caramba, que interessante. Então a gente precisa estar em sintonia com o que a gente quer descobrir. Couto? E por falar em sintonia, você viu que o Rodrigues também fala de uns fenômenos sinistros no livro, tipo fading, remanência e impregnação. Vi sim, mas confesso que fui meio perdido. O que significam essas coisas? Calma, vou te explicar. O fading é como se fosse um chiado no rádio, sabe? Quando a gente não consegue ouvir direito. Ah, entendi. Ah. Tipo uma interferência? Isso. Na radiestesia, o pêndulo pode dar uma travada por causa de alterações do campo magnético da Terra, distúrbios elétricos e até por causa da saúde do radiestesista. Caramba. Então, se eu tiver gripado, o pêndulo pode não funcionar direito. Pode acontecer. É como se o canal de comunicação ficasse instável. Entendi? E a remanência, o que seria? Imagina que você tá num lugar e sente a energia de alguém que já esteve ali, mesmo a pessoa não estando mais presente. Tipo quando você entra num quarto e sente que alguém acabou de sair. Isso, essa é a remanência. É a energia que fica impregnada no ambiente. E a impregnação? Impregnação é quando um objeto absorve a energia de outro. Tipo, se você deixar um pêndulo junto com um cristal por muito tempo, ele pode acabar impregnado com a energia do cristal. Nossa, que doido. Então a gente precisa tomar cuidado para não contaminar os instrumentos com energias ruins. Exatamente. Manter os instrumentos limpos energeticamente é essencial para a radiestesia funcionar direitinho. E já que estamos falando de instrumentos, vamos mergulhar nesse mundo. O Rodrigues divide os instrumentos em famílias, né? Varas, pêndulos e outros instrumentos. Vamos começar pelas varas. Bora! A vara mais tradicional é a forquilha, aquela feita de galho de árvore. Ah, tipo aquelas que a gente vê em filmes de caça ao tesouro. Isso. Mas hoje em dia, as varas são feitas de vários materiais, tipo aço, plástico. Modernizaram as ferramentas. Com certeza. A Dual Rod, por exemplo, é uma vara moderna bem fácil de usar. Sabe o que acontece quando ela detecta alguma coisa? O quê? As varas se cruzam. É bem legal de ver. Que maneiro. E tem um aurameter, né? Ah. No livro que tem uma história bem peculiar. Sim. O Armature foi criado pelo Verne Cameron, um radiestesista que usava ele para achar água. Mas o mais incrível é que ele se inspirou num instrumento que a galera usava com uma mola presa nos dentes. Que história bizarra. E como ele funcionava? A pessoa colocava a mola nos dentes e ela se movimentava quando detectava água. Parece meio desconfortável, né? Com certeza. Mas foi daí que surgiu o Aurameter. E, hoje em dia, para que ele é usado? Para detectar chakras e auras. Detectar chakras e auras. Me explica melhor como funciona essa parada. E chakras são tipo centros de energia que a gente tem no corpo. E a aura é o campo energético que nos envolve. O Aurameter, com a sensibilidade dele, consegue captar as vibrações dessas energias. Então, além de achar água, o aurameter serve para mapear as energias do corpo. Exatamente, ele é super versátil. Que ferramenta incrível. Mas e os pêndulos, hein? Eles são capítulo à parte na radiestesia, né? Com certeza. Os pêndulos são ferramentas incríveis. E tem para todos os gostos. É mesmo. Vi no livro que existem vários tipos, cada um com uma função. Fiquei curioso para saber mais sobre eles. É mesmo. Vi no livro que existem vários tipos de pêndulos, cada um com uma função. Fiquei curioso para saber mais sobre eles. É um mundo à parte. Mas basicamente qualquer objeto pendurado num fio pode ser um pêndulo, sabe? Que eu posso usar, sei lá, uma chave pendurada num barbante. Pode. Mas é claro que tem pêndulos mais adequados para cada tipo de pesquisa. O Rodrigues divide os pêndulos em duas categorias: os de uso geral e os técnicos. E qual a diferença entre eles? Os de uso geral, como os esféricos de madeira, servem para várias coisas, tipo responder perguntas simples, fazer diagnósticos básicos. Já os técnicos são mais específicos. Tipo assim. O pêndulo egípcio, por exemplo, é uma réplica de um pêndulo encontrado numa tumba lá no Egito e ele é super sensível, ideal para biometria. Biometria. Calma. Nome complicado. Que é isso? Calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A biometria, nesse caso, é medir a energia vital das coisas. Tipo a aura das coisas. Isso. Ela usa uma escala chamada Angstrom, que mede o comprimento de onda da energia. E o pêndulo egípcio, por ser tão sensível, consegue captar essas vibrações com precisão. Caramba, então é como se ele sentisse a vitalidade de uma pessoa. É mais ou menos isso. Ele mede a energia vital se está alta, se está baixa. Incrível. E quais outros tipos de pêndulos técnicos existem? Ah, tem um monte, cada um com sua função e formato. Tem o pêndulo universal de Chaumery-Belizal, que parece uma nave espacial. Sério? Juro. Ele é usado para detectar as ondas de forma, umas energias sutis que emanam de tudo. Ondas de forma, que nome diferente. Ah, e tem também o pêndulo de cone virtual, a invenção do Chaumery-Belizal, que a galera usa em laboratório para medir energias. Parece coisa de filme de ficção científica. E tem mais.
O pêndulo equatorial unidade, criado pelo Jean de La Foyer, que detecta as fases magnética e elétrica das ondas de forma. Nossa, quanta opção. Parece que cada pêndulo é um universo à parte. Com certeza. Mas antes da gente se aprofundar em cada um deles, me fala, você sabe como usar um pêndulo na prática? Sei lá. Acho que é só segurar ele e esperar ele se mexer, né? Mais ou menos isso. Mas tem uns segredinhos pra fazer ele funcionar direitinho. Por quê? Primeiro, relaxa. Respira fundo e esquece os problemas. Tipo meditação. Isso. Aí você se concentra na pergunta que quer fazer. Tipo, essa água é boa pra beber. Entendi. E aí, Aí entra convenção mental. convenção mental. Que nome chique. O que é isso? É tipo um acordo que você faz com o pêndulo. Você define o que cada movimento significa. Tipo, se ele girar pra direita é sim, pra esquerda é não. Exatamente. Hum, Mas você pode criar seu próprio código. O importante é ser consistente e usar sempre o mesmo código. entendi. É tipo ensinar o pêndulo a falar a minha língua. Isso mesmo. E É- para treinar essa habilidade, o Rodrigues sugere um exercício bem legal com cartas de baralho. Com cartas de baralho. Como funciona? Você tira as figuras e usa só os naipes vermelho e preto. Aí você embaralha as cartas, coloca umas 10 viradas pra baixo e tenta adivinhar a cor que cada um usou no pêndulo. Parece fácil. É, mas exige concentração. Como é Tem que- que silenciar a mente pra ouvir a resposta do pêndulo. Entendi. E se eu acertar, tipo, 7 de 10, já tô bom. Tá no caminho certo. O importante é praticar bastante até o corpo se acostumar com a radiestesia. Legal. Então, além do relaxamento, concentração e convenção mental, o que mais é importante? Tem várias dicas. Evitar ficar cansado, trabalhar num lugar tranquilo, longe de gente chata. E o mais importante, usar a intuição. Intuição. Então, a radiestesia não é só técnica, tem que ter um feeling, com certeza. A radiestesia é uma ferramenta que amplifica a nossa intuição. É como se ela abrisse um canal pra gente se conectar com uma sabedoria que já tá dentro da gente. Que legal. E essa intuição a gente pode usar em qualquer área da vida. Sim. A radiestesia é super versátil. Dá pra usar para encontrar objetos perdidos, analisar a energia de um ambiente, escolher alimentos, tomar decisões importantes. Nossa, quanta coisa! Mas me diz uma coisa, como a gente se conecta com o objeto da pesquisa? O Rodrigues fala de testemunhas, né? O que são? Os testemunhos são tipo um elo energético com que você quer investigar. Pode ser um fio de cabelo, uma foto, um pedaço de mineral. E como eles funcionam? Parece mágica. É pura física, eles vibram na mesma frequência do objeto que representam, permitindo que o pêndulo se sintonize com essa energia. Entendi. E o Rodrigues divide os testemunhos em naturais e sintéticos, né? Qual a diferença? Nos naturais vem direto da fonte, tipo um fio de cabelo da pessoa. Já os sintéticos são criados, tipo uma foto ou um desenho, e tem uma técnica massa para criar testemunhos sintéticos, a materialização radiestésica, inventada pelos irmãos Cervantes. Que nome complicado. Como funciona? Eles descobriram que palavras escritas num papel demoram para emanar energia. Aí eles testaram várias formas geométricas e viram que o decágono, aquele polígono de 10 lados, acelera essa impregnação energética. Sério? Então, se eu escrever quero ganhar na loteria e colocar no decágono, o papel vai emanar essa energia. Teoricamente, sim. Mas não sei se funciona pra ganhar na loteria. Vale a pena tentar. E além dos testemunhos, o Rodrigues também fala dos gráficos radiestésicos, né? Para que eles servem. Os gráficos são desenhos geométricos que amplificam e filtram as energias. Eles ajudam a gente a direcionar a pesquisa, a ter respostas mais precisas. É como se eles traduzissem a linguagem energética pro pêndulo entender. Tem vários tipos de gráficos, né? Vários. Tem gráfico pra analisar, pra energizar, pra equilibrar, pra proteger. Nossa, e como a gente sabe como usar? Depende do que você quer. O biômetro de Bovis, por exemplo, mede a energia vital. Já o decágono, como a gente viu, potencializa a energia das palavras. Esses gráficos precisam ser desenhados à mão. Não precisa, não. Pode imprimir, desde que as formas sejam perfeitinhas. E o tamanho importa. Importa sim. Gráfico muito pequeno não funciona direito. O ideal é que tenha pelo menos 15 centímetros de lado. Beleza. E como usa esses gráficos? Você coloca o pêndulo em cima do gráfico e faz a pergunta. O jeito que ele se mexe, o ângulo que ele faz, indica a resposta. Entendi. E no livro, o Rodrigues dá exemplos de como usar os gráficos. Vários. Ele ensina a usar o biômetro de Bovis, o decágono e vários outros gráficos para diferentes coisas. Que legal. Esses gráficos parecem ferramentas poderosas. E a saúde? Como a radiestesia pode ser usada para cuidar da saúde? A radiestesia pode ser uma mão na roda para quem quer se cuidar. Ela ajuda a identificar problemas energéticos, ver se a gente está predisposto a alguma doença e até escolher o melhor tratamento. Mas ela substitui o médico. De jeito nenhum. A radiestesia não faz milagre. Ela é um complemento, mas nunca substitui o médico. Entendi. É sempre bom lembrar disso. E como a gente usa a radiestesia para analisar a saúde?
O Rodrigues sugere começar medindo a vitalidade da pessoa com um biômetro de Bovis. Depois, usando gráficos específicos, dá para investigar os órgãos, as emoções, tudo que pode estar causando desequilíbrio. E a radiestesia cura doenças. O Rodrigues prefere chamar de influência à distância. Dá para usar a radiestesia para mandar energias positivas para a pessoa, mas não substitui o tratamento médico. E como funciona essa influência à distância? Usando gráficos emissores, tipo a pirâmide, dá para direcionar energias para a pessoa, fortalecer o sistema imunológico, ajudar no equilíbrio energético. Que interessante. E o que mais o Rodrigues fala sobre saúde no livro? Ele fala que é importante analisar os remédios com a radiestesia, ver a dose certa e escolher o melhor tratamento. Nossa, a radiestesia parece ter um potencial enorme na área da saúde. Mas no livro ele fala da importância de analisar o ambiente em que a pessoa vive. Qual a relação entre o ambiente e a saúde na radiestesia? Ele fala que o lugar onde a gente vive mexe muito com a nossa energia, sabia? Sério? Poluição eletromagnética, por exemplo, deixa a gente mais cansado e estressado. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Pois é. E a radiestesia pode ajudar a identificar essas energias ruins e a gente se proteger. Então, é como se a gente pudesse usar a radiestesia para fazer um feng shui energético da casa. Exatamente. O Rodrigues ensina a usar o pêndulo e os gráficos para equilibrar a energia do ambiente. Que legal. E como funciona? Primeiro, a gente usa o pêndulo para identificar os pontos de desequilíbrio. E depois? A gente usa cristais, plantas, cores para harmonizar esses pontos. Tipo uma cura energética para casa. É isso aí. Mas o Rodrigues alerta que esses gráficos não fazem milagre, viu? Não é varinha de condão. Tem que entender a energia do ambiente como um todo e usar os gráficos com consciência. Entendi. E como a gente sabe qual gráfico usar e onde colocar? Aí entra a sensibilidade do radiestesista. O Rodrigues dá várias dicas no livro de como usar o pêndulo para testar a energia dos ambientes. Falando em sensibilidade, lembrei do Verne Cameron. Ele usava a radiestesia para encontrar água, né? Mas como isso é possível? Água não tem em todo lugar. Tem, mas a radiestesia ajuda a achar veios de água subterrâneos, fontes, lençóis freáticos. É sério. Então o cara sente a água no subsolo. É como se ele sentisse a energia da água fluindo. E que ferramenta ele usava? A vara tradicional, a forquilha, é mais usada. Mas também dá para usar o dual rod, o all-rounder até o pêndulo. Caramba. E como sabe se achou água mesmo? O Rodrigues sugere conferir com métodos tradicionais, tipo a geofísica. A radiestesia dá uma dica, mas é bom ter certeza. Faz sentido. E dá para usar radiestesia para ver se a água é boa para beber. Dá sim. O Rodrigues fala da importância de medir a energia vital da água com um biômetro de Bovis. E como é a energia da água boa? Água boa tem vibração alta, água poluída tem vibração baixa. Então a gente pode usar a radiestesia para escolher a melhor água para beber. Exatamente. E também dá para energizar a água, harmonizar a energia dela. Que legal. A radiestesia mesmo numa caixinha de surpresas. E o Rodrigues dá várias dicas para quem tá começando, sabe? Tipo? Praticar bastante, ter paciência, estudar, ler, fazer cursos. Qual o conselho mais importante? Confie na sua intuição. A radiestesia é uma arte que se baseia na sensibilidade. Tem que aprender a ouvir a voz interior. Que bonito. Acho que essa é a grande lição da radiestesia. Concordo. A radiestesia nos conecta com a nossa essência, nos ajuda a despertar a intuição. E o livro do Rodrigues é um guia perfeito para essa jornada. Com certeza. Radiestesia Prática Ilustrada, do Antônio Rodrigues, leitura obrigatória para quem quer se aventurar nesse mundo. Valeu pela dica e assim terminamos mais um Deep Dive. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da radiestesia. Eu adorei. Fiquem ligados que em breve tem mais mergulho em temas fascinantes. Até a próxima!